Começa agora Podcast Imbatível, o podcast que transforma vidas, com Davi Kni. Podcast Imbatível é um oferecimento de sejaimbatível.com, a sua escola online de desenvolvimento pessoal. Olá, aqui é o Davi em mais um podcast imbatível para você. E esse podcast eu estou fazendo porque hoje de manhã eu tive ou na manhã que eu estava fazendo, eu não sei quando que você está escutando, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, e nem sei aonde você está escutando, mas eu resolvi fazer esse podcast hoje de manhã. Eu tive que tomar uma decisão. Eu saí para o meu trabalho e então eu fiquei pensando, será que eu levo o meu escritório ou será que eu deixo o meu escritório em casa? Quando eu falo para as pessoas sobre levar o escritório, as pessoas acham estranho isso, porque para elas um escritório é uma mesa, um computador, folhas e papéis, livros, cadernetas, canetas, porta-canetas, porta-lápis e tudo mais que um escritório tem. Clips. Então esse é o famoso escritório que as pessoas... Telefone, enfim. Isso é o escritório que as pessoas imaginam que elas têm na cabeça. E uma sala. Mas para mim o escritório ele pode ser algo muito mais produtivo quando você carrega ele com você. E para algumas pessoas isso pode soar um tanto não tão ortodoxo, porque aqueles que têm o escritório como fixo, ou que imaginam só o escritório fixo, para essas pessoas não pode mudar. Um escritório ele tem que ser um escritório fixo, uma sala. Quando você vê um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, ou um escritório, uma imobiliária, enfim, um escritório, ele foge um pouco desses termos ortodoxos. O que eu digo escritório de transição é quando você consegue carregar com você aquilo que você vai utilizar e que pode ser produtivo durante a sua trajetória de casa até o trabalho ou quando você precisa sair para viajar. E aí você vai se perguntar, mas Davi, em casa eu não quero levar meu trabalho. Em casa eu cuido da minha família, em casa eu faço os afazeres da casa, em casa eu assisto televisão, em casa eu descanso. Se você for como eu, e se você é um empreendedor de casa como eu, que eu trabalho em casa, a minha rotina de trabalho, ela se baseia em trabalhar também em casa. Por isso, eu desenvolvi e tenho comigo um escritório de transição. O escritório de transição, você pode encontrar no livro A Arte de Fazer Acontecer, de David Allen, onde ele explica um pouco sobre como você organiza, então, as suas ações. E esse escritório de transição é o que eu levo comigo. Como é que eu monto um escritório de transição, Davi? O que é um escritório de transição? A primeira coisa é saber qual é o teu tipo de empresa que você tem, qual é o tipo de negócio que você tem, qual é o tipo de trabalho que você tem. E ver a possibilidade de você carregar neste escritório aquilo que você vai poder usar. Para uns pode ser um escritório bem enxuto, por exemplo,
simplesmente um smartphone, né? Ou um iPhone, você pode carregar tudo aí. Você tem acesso à internet, você vai ter tudo. Você pode usar o Google Docs, por exemplo, o Drive, né, do Google, para você carregar seus documentos. Você pode, então, acessar tudo no seu mobile. Então, você pode ter um escritório muito enxuto. Você pode carregar a sua lista de telefonemas que você precisa dar, por exemplo, também aí no seu mobile, que é onde você tem a sua lista, a sua agenda de tarefas, você pode carregar. Isso é um escritório de transição. Mas a questão é você saber utilizar esse escritório. Não é só carregá-lo, porque todo mundo carrega um smartphone, um iPhone, todos os fones. Mas será que realmente nós somos produtivos com essas ferramentas que eu chamo ferramentas cognitivas? Será que nós conseguimos ser produtivos? Será que nós produzimos? E aí que entra você assumir em ter um escritório de transição. E eu faço aqui para você um pedido e eu sugiro para as pessoas: tenham um escritório de transição. Você vai aumentar a sua produtividade, consequentemente você vai diminuir o tempo que você tem para outras coisas quando você não está em transição. E quando você usa, Davi, o seu escritório de transição? Eu uso nesses momentos em que são tempos estranhos que acontecem nas nossas vidas. No meu material de leitura eu sempre tenho sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, eu tenho marketing digital, são temas que eu trabalho e são leituras que eu tenho comigo. E eu sempre leio nesses momentos estranhos. Quando você vai no dentista ou quando você vai no médico também você tem que aguardar. Então esses momentos estranhos, uma espécie de vácuo no tempo, você tem que aproveitar. Eu leio. Mas você também pode fazer uma lista de coisas a fazer. Você também pode pegar a sua lista telefônica, telefonemas que você tem que dar. Então se você tem aquela lista, se você tem o seu telefone e você precisa entrar em contato com uma pessoa, você pode usá-lo naquele momento. Mas você só vai poder usá-lo se você tem o escritório de transição. E o escritório ele não precisa ser pesado. Ele pode ser uma bolsa, pode ser uma pasta, pode ser uma sacola, pode ser aquilo que melhor você se adaptar. Outra coisa importante que eu sempre carrego no meu escritório é caneta e papel. Porque nós nunca sabemos quando as ideias vêm. É importante você ter sempre caneta e papel ou um gravador. Eu, por exemplo, sugiro, e eu sempre digo, sugiro você comprar um gravador. Os gravadores não são caros e você pode comprar, eu mesmo compro. Eu compro muito no Mercado Livre e eu sugiro sempre você fazer pesquisa no Mercado Livre. Mas, claro, sempre escolha vendedores que são idôneos, vendedores platinum, vendedores que vendem bastante e que têm uma boa reputação no Mercado Livre. Então compre um gravador, porque se acabar a tinta da sua caneta, como é que você vai gravar aquela ideia? Como é que você vai guardar essa ideia? Então, num escritório de transição, seria bom você ter papéis e caneta, ou um gravador, tanto faz. Ou melhor, os dois. Eu tenho os dois. Não importa para onde você vá, ter um escritório de transição vai ajudá-lo a ser mais produtivo sempre. Outra coisa importante, além de ter o escritório de transição, é você, no escritório de transição, você carregar as ações do dia. Porque você tem que saber se você progrediu nesse dia ou não. Saber se você fez algo pela sua empresa, pela sua família, por você mesmo durante o dia e que ajudou as pessoas nesse dia. Você tem que ter, então, uma métrica sobre isso. E com o escritório de transição você vai poder anotar isso. Você tem que ter uma medida, você tem que ter
um certo grau de medição. Você tem que medir, será que eu progredi? Será que eu não progredi? Será que eu evoluí? Será que eu involuí no dia? Então hoje de manhã, eu relutei em carregar o meu escritório de transição porque eu achei ele um pouco pesado. Pensei, poxa, eu vou carregar, vai ter o meu notebook, vai ter o meu gravador, vai ter alguns papéis, vai ter meus livros. Só que aí eu pensei, não, eu tenho que levar o meu escritório de transição. E eu gosto de ter o meu notebook porque eu gosto nesses espaços de tempo escrever também. E o mais interessante, você quer otimizar o seu escritório de transição? Procure deixar tudo, o máximo possível de coisas, o máximo possível de tarefas, o máximo possível de atividades na nuvem. Se você deixar na nuvem, use o Drive do Google, use o SkyDrive, use o Hotmail, enfim, não importa que tipo de nuvem você vai utilizar, mas utilize e deixe tudo na nuvem, porque você vai poder acessar de qualquer local conectado à internet. Mas Davi, aí eu não tenho internet, o que eu faço? Faça uma cópia. Mas o mais importante de tudo é planejar o seu dia. E não esqueça de sempre carregar o seu escritório de transição. E se você ainda não tem um escritório de transição, eu sugiro você criar um. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Espero não ter me alongado muito. E esse é mais um podcast que eu faço. Espero que você tenha gostado. Provavelmente existe um link aqui embaixo. Eu quero que você clique nesse link e acesse o meu site www.sejaimbatível.com. Quero também que você se inscreva no meu canal do YouTube, porque eu acabo colocando esse podcast no YouTube e vice-versa. Muitos vídeos do YouTube eu acabo transformando em podcast também. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Até o próximo podcast Imbatível. Você ouviu Podcast Imbatível, com Davi Kni. Podcast Imbatível é um oferecimento de sejaimbatível.com, a sua escola online de desenvolvimento pessoal.